O canal Aqui Tem História apresenta a revolta dos Malays, os escravos que enfrentaram o Império. Os Malays eram negros escravizados na costa oeste do continente africano. Para entender como foi o processo de escravidão desse povo, assistam o vídeo Os Muçulmanos Escravizados no Brasil, material já disponível na playlist do canal. Vamos aos fatos sobre a revolta. A revolta dos Malays ocorreu em Salvador, na província da Bahia, na noite de 24 de janeiro de 1835, liderada por Pacífico Licutan, Manuel Calafate e Luiz Sanin. Lembrando que os negros nascidos no Brasil, por sua vez, os chamados de crioulos, não participaram da revolta. A época em que o levante acontece é conturbada no país em geral. Após a independência em 1822, muitos conflitos e divergências surgem. A identidade étnica e religiosa desempenhou um papel importante na criação do movimento. A revolta foi marcada para o Ramadã, mês consagrado ao jejum, segundo o calendário muçulmano. E o dia da revolta foi no domingo de 25 de janeiro, que era para os cristãos baianos o dia de Nossa Senhora da Guia. Em relação à Bahia, especificamente a revolta dos Malays, tida como a de maior importância, no entanto, não tinha apenas caráter político e social ou de conquista da liberdade, trazia também um caráter religioso muito forte em relação a todas as outras revoltas. Além da liberdade de ir e vir, a revolta tinha como pano de fundo os conflitos políticos religiosos enfrentados na África. Entre os nagos havia aqueles que eram devotos dos orixás, do candomblé, embora tivessem proximidade com o Islã e em sua maioria fossem muçulmanos. Ou seja, era uma mescla de crenças. Os rebeldes, mesmo os que seguiam as diretrizes do candomblé, andavam com amuletos malays, muçulmanos, que eram uma espécie de proteção divina, por exemplo. Nesse encontro das duas religiões, do candomblé e do Islã, os nagos formavam um ponto de convergência que foi útil para a unidade da revolta, mesmo sem ter tido sucesso. Malays e adeptos do candomblé se misturavam como pessoas que tinham em comum o mesmo idioma, algumas histórias de vida e até divindades africanas. Os nagos que viviam em Salvador e participaram da revolta eram em sua maioria da região sudoeste da Nigéria e da parte leste de Benin. Além disso, os escravos desempenhavam uma variedade de atividades. Muitos eram lavradores, pedreiros, sapateiros, alfaiates, barbeiros, entre outros ofícios. Nos centros urbanos, os escravos tinham mais liberdade de movimento enquanto cumpriam tarefas para seus senhores, o que ajudou a organizar a revolta, pois com acesso a vários locais podiam comunicar uns com os outros. Além disso, parte dos escravos e dos libertos de Salvador trabalhavam e viviam juntos no dia a dia, nos chamados cantos de trabalho, associações nas quais se reuniam eventualmente. Em meio a essa convivência, os laços se estreitavam, o que facilitava as conversas sobre os desdobramentos políticos da época e proporcionava uma oportunidade de aperfeiçoar as ideias do levante. Os rebeldes foram para a batalha vestindo um abadá branco, tipicamente muçulmano, além dos amuletos malays no pescoço e nos bolsos. Alguns deles tinham rezas e passagens do Alcorão. Os amuletos eram feitos por artesãos muçulmanos, em sua maioria líderes do levante. Era uma forma de abençoar aqueles que iam à luta em busca da vitória. Além disso, eles usavam colares de búzios corais, miçangas e os anéis brancos. A revolta estava planejada para acontecer durante o Ramadã. Foi marcada para o dia 25 de janeiro, um domingo logo pela manhã, quando a maioria da população iria à igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, deixando o centro da cidade vazia. A ideia era começar quando os escravos saíssem para buscar água das fontes públicas, ficando mais fácil reunir parte dos envolvidos. Após o início da revolta, surgiriam incêndios em diversos pontos da cidade para distrair a atenção da polícia. O plano era partir do centro da cidade de Salvador, seguir para Vitória, depois Conceição da Praia, Taboão e Pilar e terminar em Bom Fim. Em cada local havia grupos de rebeldes prontos para se unir com o grupo que vinha do centro. Vale destacar que os malays, homens guerreiros, ousados e instruídos, tinham como principais objetivos libertar os escravos de origem islâmica, implantar uma república islâmica na Bahia. A batalha ocorreu no centro de Salvador, iniciada pelo ataque dos malays ao exército, que pretendiam libertar os escravizados dos engenhos e tomar o poder. Um dos fatores determinantes para o fracasso da revolta foram as armas usadas pelos escravizados. Enquanto eles utilizavam espadas, lanças, facas, porretes, dentre outros objetos cortantes, a polícia estava munida de armas de fogo. No entanto, durante a noite de 24 para 25 de janeiro, os malays que foram delatados participaram de uma emboscada preparada pela polícia, o qual deixou muitos mortos, feridos e presos.
Cerca de 200 escravizados foram presos e julgados, e o resultado foi pena de morte para os principais líderes do movimento. Fuzilamentos, açoites e trabalhos forçados para os outros envolvidos. Embora tenha sido reprimida rapidamente após a revolta dos Malays, o receio do império e dos fazendeiros donos dos escravizados aumentou consideravelmente. Por conta disso, algumas medidas foram tomadas, desde a proibição de praticar seus cultos religiosos que não sejam católicos e demonização desses cultos, bem como andar nas ruas durante a noite e a prática da capoeira nas senzalas. Durante a revolta dos Malays, somente na cidade de Salvador, existiam aproximadamente 27.500 escravos, ou seja, cerca de 42% da população. No levante dos Malays, alguns escravos utilizaram técnicas de luta da capoeira. A revolta acabou, mas a insegurança e o medo tomaram conta durante algum tempo de Salvador e da Bahia, e foram se espalhando para os demais municípios do país. A repressão para com o levante dos muçulmanos consolida um estado monárquico, escravocrata e autoritário. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards no final do vídeo. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.